Então, pessoal, boa tarde. Continuando aqui a correção dos exercícios, né, do livro Para Todos, tá? A gente está no capítulo 12, se não me engano, né? Capítulo 12. Então, vamos lá. Exercícios. A. Examine as tabelas de verdade que você fez como resposta ao exercício A do capítulo 11 e determine quais são tautologias, quais são contradições e quais são contingências, tá? Então, quem se interessar por isso, na primeira parte do vídeo sobre os exercícios do capítulo 11, eu já tinha feito isso, tá? Então, mesmo sem saber que esse seria o exercício do capítulo 12. Mas então vá lá no capítulo 1, no primeiro vídeo do capítulo 11, que eu já disse que se são tautologias, se são contingências ou se são contradições, né? Saber isso é bastante fácil. Basta você olhar na tabela de verdade. Se todas as linhas da tabela de verdade são verdadeiras, no caso, a proposição vai ser uma tautologia. Se todas as linhas forem falsas, né? Todas as linhas da fórmula principal, né? Da fórmula que você está querendo avaliar, ela vai ser uma contradição. E se algumas, pelo menos uma for verdadeira e pelo menos uma for falsa, ela é uma contingência, tá? Então, intuitivamente, uma tautologia é verdadeira em todas as situações, né? Então, eu não preciso nem saber o conteúdo da fórmula, não preciso nem saber o que aquelas letras querem dizer, para eu saber que qualquer proposição que está corretamente simbolizada daquele jeito é verdadeira, porque ela é verdadeira em qualquer situação. A contradição é o contrário, ela é falsa em qualquer situação. E a contingência, aí você precisa saber qual é o valor de verdade de cada uma das proposições básicas para saber o valor de verdade da fórmula, né? Porque só pela forma lógica você não consegue determinar se ela é verdadeira ou falsa atualmente, vamos dizer assim. Então vamos para B, tá? Use tabelas de verdade para determinar se as sentenças de cada uma das quatro itens abaixo são compatíveis ou incompatíveis na LPC, né, na linguagem do cálculo proposicional. Então, um grupo de sentenças são compatíveis ou consistentes se existe uma interpretação para elas em que elas todas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, elas não são contraditórias entre si. Né? No caso contrário, se não houver nenhuma interpretação, ou seja, linha da tabela de verdade, em que elas sejam todas verdadeiras ao mesmo tempo, então elas são inconsistentes ou incompatíveis. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. A1, como é que é? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Olha só. A gente vai fazer a tabela de verdade de todas as sentenças. E aí ver se tem alguma linha na tabela em que elas são todas verdadeiras. Né? Então, o B1 ali, ela. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu boto essa aqui sempre no topo. O B1 ali, ela tem apenas uma proposição atômica, né? Uma fórmula atômica que é A. Né? Então, a tabela de verdade só vai ter duas linhas, tá? Como é que ela fica? A. Então, a tabela de verdade só vai ter duas linhas. E a gente vai escrevendo todas as fórmulas que a gente quer avaliar para ver se em alguma dessas duas linhas todas as fórmulas são verdadeiras. Ou seja, se elas são compatíveis. Né? Então, A implica A, não A implica não A e A ou A. Né? É interessante, né, como exercício, você tentar fazer uma aposta. Né? Você acha que essas fórmulas são compatíveis? Né? Por exemplo, A e A, ela só vai ser verdadeira se A for verdadeiro. Né? Então vamos pensar, se A for verdadeiro, se A, então A vai ser verdadeiro. Se não há, então não há vai ser verdadeiro também, né? Porque o antecedente vai ser falso. E A ou A vai ser verdadeiro. Então, na primeira linha, eu acho que todas vão ser verdadeiras. Na segunda, eu já sei que não vai ser o caso, porque A e A é falsa quando A é falso, né? Mas vamos lá. V, F, né? V implica V, é V. F implica F, é V. Né? Então, A implica A é uma tautologia. E isso é esperado, né? Toda proposição implica ela mesma. Se A for verdadeiro, obviamente A tem que ser verdadeiro. Né? E se A for falso, bem, aí o condicional é verdadeiro ainda assim, porque o condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro, né? Então aqui eu vou fazer essa tabela aqui do não A, né? Que é só negar o A.
É que como é não há implica não há, eu não vou repetir. Eu poderia repetir aqui, ó. Mas não é necessário, né? Então aqui, F implica F é V. V implica V é V. Essa proposição também é uma tautologia, né? Obviamente, a falsidade de A implica a falsidade de A. Né? Quando eu falo que toda proposição implica ela mesma, não estou me restringindo a proposições afirmativas, né? Uma negação também implica ela mesma. Então, A e A, quando A é verdadeiro. Né? A e A, quando A é falso, é falso. E a mesma coisa aqui, né? A ou A, quando A é verdadeiro, e A ou A, quando A é falso, é falso. Por quê? Porque aqui nesse caso, ambos os disjuntos são falsos, né? Porque eles são o mesmo, A ou A. Só que nosso ponto aqui não é saber o que é tautologia ou o que é contradição. Nosso ponto aqui é saber se elas são compatíveis, né? E elas são compatíveis se existe alguma linha da tabela de verdade que todas são verdadeiras. Nessa segunda linha aqui, esse não é o caso, né? Porque essa aqui é verdadeira, só que essas duas são falsas. Então essa linha aqui não serve para gente. Só que essa linha aqui serve para gente, perceba. Nessa linha, essa fórmula é verdadeira, essa fórmula é verdadeira, essa fórmula é verdadeira e essa fórmula é verdadeira. Então, elas são compatíveis? Sim, tá? Então, deixa eu só botar aqui a caneta para poder escrever aqui. Então, nesse primeiro caso aqui, elas são compatíveis, né? Vamos para o segundo. Aí aqui eu vou ter que dar uma apagadinha aqui. Sempre esqueço de botar essa apagador maior, né? Para apagar mais rápido. Vamos para a segunda. Essa segunda aqui, perceba, já tem três proposições atômicas. Tem A, B e C. Então, nossa tabela vai ter 8 linhas, né? Uma tabela chata de fazer, né? Para quem pegou a última aula lá que eu expliquei os tablôs, você também consegue saber se sentenças são compatíveis usando tablôs. A saber, se o tablô fechar em todas os ramos, então elas não são compatíveis. Se tiver algum ramo aberto, elas são compatíveis, porque naquele ramo que está aberto é um ramo em que não há contradição, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho V, 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 F, 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 F. Então aqui fica V, V, F, F, V, V, F, F. Então aqui fica V, F, V, F, V, F, V, F. Certo, agora eu tenho que fazer as fórmulas que eu quero avaliar. Tá, então, eu imagino que nesse ponto a gente já esteja craque de fazer tabela de verdade, né? De modo que eu vou fazer aqui já um pouquinho mais rápido. E se você não está craque, faça exercícios, tá? Não tem como aprender isso aqui me vendo fazer. Vocês vão aprender só fazendo. A ou B? Então, vou prestar atenção na primeira e na segunda coluna. Então, aqui fica V, V. As primeiras 4 são verdadeiras porque A é verdadeiro. Essas duas são verdadeiras porque B é verdadeiro. E essas duas são falsas porque ambos são falsos. Se A, então C. Vou prestar atenção na primeira e na terceira coluna. Então, aqui fica V, F, né? Porque na primeira e na quarta, na segunda e na quarta linha, eu tenho A verdadeiro e C falso. Né? E o resto é tudo V, porque A é falso, né? Agora vamos lá. B implica C. Então aqui eu tenho V, F, né? V, 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 F, V, V. Agora, nosso trabalho é só ver. Tem alguma linha em que essas três fórmulas são ambas verdadeiras? Tem, ó. Já viu aqui na primeira linha, ó. A segunda não, a terceira também. Mas só precisa de uma para serem compatíveis, tá? Aqui não, essa aqui também. Então elas são compatíveis, né? O resto não. Então a gente tem três linhas na tabela em que que as três fórmulas são verdadeiras. Então elas são compatíveis.
Tá? Vamos para a próxima. Então, a próxima aqui, gente, eu vou tentar manter essa tabela já pronta. Eu vou apagar só aqui e apagar as fórmulas para a gente não ter que ficar fazendo a tabela toda hora, né? Ela também tem, todas as próximas vão ter 3, né, sendo A, B e C. Então não tem por que eu estar repetindo essa tabela toda hora. Vamos lá. Só fazer um tracinho aqui para ficar melhor. E fazer um tracinho aqui. Então, quais são as fórmulas que a gente tem? Só que as fórmulas são maiores, né? Então eu vou tentar escrever ela aqui bem pequenininha. B, I, C ou A. A outra é CA, então B. E aqui não é o caso de B ou C. Aqui, gente, tentando pegar umas manhas lá do tabelas parciais, né? Tem linhas aqui que a gente não vai precisar fazer. Por quê? A gente pode começar aqui pela fórmula mais simples, né? Que é se A, então B. E as linhas que essa daqui for falsa, a gente não precisa nem fazer para as outras, né? Porque não, o que a gente está procurando aqui é uma linha que as três fórmulas sejam verdadeiras. Se a gente já sabe que se A, então B é falso em alguma linha, não vai ser essa linha que vai servir para a gente. Então, eu vou começar por se A, então B. Então, aqui fica V, V, F, F. E o resto tudo V. Né? Que pena que não eliminou muitas linhas, né? Mas vamos para a segunda mais fácil aqui, que é essa daqui. B ou C. Vou fazer primeiro B ou C e depois negar, né? B ou C fica V, V. Aqui eu posso pular, né? V, 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 F. Aí aqui eu vou negando, ó. F, 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 V. Perceba, por enquanto, a única linha que é candidata a ter todas as fórmulas verdadeiras é essa última. Então eu não preciso, né? Porque na primeira o se A então B é verdadeiro, mas a terceira fórmula é falsa. Na segunda, a segunda fórmula é verdadeira, mas a terceira é falsa. Né? Na terceira e quarta, a segunda fórmula é falsa. E nas outras, né, tirando a última, a terceira fórmula é falsa. Então, o único candidato que a gente tem é esse último. Então, não tem por que eu ficar fazendo os outros. Né? Então, eu vou fazer aqui C ou A, só nesse último, né? C ou A, V, e o B nesse último é F. Então, esse aqui dá F. Então, ó, nenhuma linha, elas são todas são verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Então isso aqui é incompatível. Tá? Vamos tentar aqui olhar a fórmula e tentar perceber porque elas são compatíveis. Essa fórmula aqui, né, não é o caso de B ou C, ela está dizendo que tanto B quanto C é falso. Né? Então eu sei que esse C aqui é falso. Tá? Dado, pelo menos essa fórmula aqui está dizendo. Se eu estou assumindo essas três como premissas, eu sei que o C é falso. Certo? E eu sei... pronto. Mais simples ainda. Olha só. Essa terceira fórmula, ela está dizendo que tanto B quanto C é falso. Mas perceba, essa primeira fórmula é uma conjunção. E um dos conjuntos é B. Então, se essa terceira fórmula é verdadeira, B tem que ser falso. Não é isso? B tem que ser falso. Mas, para a primeira fórmula ser verdadeira, B tem que ser verdadeiro. Então, elas são incompatíveis. Né? Não tem como essas fórmulas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Repetindo. Para a última fórmula ela ser verdadeira, o B tem que ser falso. Né? Porque só B, tanto B quanto C tem que ser falso. Né? Porque só ambos B e C sendo falsos, B ou C vai ser verdadeiro. Ou vai ser falso para a negação disso ser verdadeira. Então, o único jeito de não é o caso de B ou C ser verdadeiro é B ou C sendo falso. E o único jeito de B ou C sendo falso é ambos B e C sendo falsos. Né? Então, para essa última fórmula ser verdadeira, tanto B quanto C tem que ser falso. Porém, para a primeira fórmula ser verdadeira, né, é uma conjunção, o B tem que ser verdadeiro, porque B é o primeiro conjunto dela. Então, se B for falso, nem importa o resto. Né? De modo que é impossível essa primeira e a terceira fórmula serem verdadeiras ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Agora aqui para 4, né? Então, A, se somente se
B ou C. Aqui também eu vou procurar atalhos, tá? Não estou a fim de ficar fazendo essas tabelas gigantes, né? A gente já aprendeu. Estou assumindo aí que vocês já aprenderam a fazer tabela e agora já está tentando entender como é que faz a tabela de maneira mais esperta, né? Então, a fórmula maior é a primeira, né? São do mesmo tamanho, né? Porque tem que fazer a negação das outras. Então vamos começar pela primeira, né? B ou C. B ou C como é que fica? V, 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 F, V, 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 F. Né? Então, A se somente se B ou C. Vamos ver. Nesse caso, A é verdadeiro e B ou C é verdadeiro. Então, fica verdadeiro. Aqui também é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro. Aqui A é verdadeiro e B ou C é falso. Então, fica falso. É porque esse daqui é verdadeiro e esse daqui é falso. Aqui é tudo falso, né? Porque esses são verdadeiros e o daqui é falso. E por último, é verdadeiro. Tá? Então, gente, essas linhas aqui, ó, eu já não preciso nem olhar. Por quê? Porque minha primeira fórmula já é falsa nessas linhas. De modo que essas não serão linhas em que as fórmulas serão todas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, não preciso olhar. Então, vamos fazer aqui o não há, né? Não há fica F, F, F. Aqui eu vou pular. E por último ela fica V. Né? Então, V ou F dá F. V ou F dá F. F ou F dá V. E aqui F ou V dá V. Então, novamente, aqui, ó, não preciso mais dessa linha. Só tem essas duas candidatas, né? São as únicas duas linhas que pode ser o caso em que todas as fórmulas sejam verdadeiras nela. Então, vamos lá. Vamos fazer o não B aqui nessa duas linhas, né? Aqui fica não B fica V. E aqui o não B fica V. Pronto. Eu já sei que esse condicional aqui é verdadeiro nas duas. Por quê? Um condicional com consequente verdadeiro é sempre verdadeiro, né? O condicional só é falso quando for V, F. Então aqui é V e aqui é V. Então eu vou ter duas linhas em que todas as fórmulas são verdadeiras. Tá bom? Então elas são compatíveis, tá? Repetindo, compatibilidade quer dizer que existe uma interpretação em que todas são verdadeiras. Ou seja, existe uma linha, pelo menos uma linha na tabela de verdade em que todas são verdadeiras. Né? Não pode confundir compatibilidade com validade. Entendeu? Validade de um argumento é se, vamos dizer que a gente pega dessas três proposições, a gente pega duas para a premissa e uma para a conclusão. O argumento vai ser válido quando não há uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão seja falsa. Tá? As proposições serem meramente compatíveis não quer dizer que uma implica logicamente a outra. Tá? Tem que tomar cuidado com essas noções conceituais. Tá? Porque elas serem compatíveis não quer dizer que uma força que a outra seja verdadeira. Quer dizer apenas que é possível elas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Mas pode ser possível que elas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, mas que a gente não saiba se elas são verdadeiras ou falsas, entendeu? É apenas possível. C. Utiliza as tabelas de verdade para determinar se cada um dos 5 argumentos abaixo é válido ou inválido. Aqui, gente, é para nossa prova, tá? Nossa prova vai cair exatamente esse tipo de questão. Vou colocar argumentos, vocês vão formalizar os argumentos e usar tabelas para dizer se ele é verdadeiro ou se ele é válido ou inválido, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a tabela com todas as proposições, né? Tanto com as premissas, não precisa desse tamanho todo que a tabela só vai ter duas linhas, né? Tanto com as premissas quanto com a conclusão. Então A, né? Porque A é a proposição atômica, mas ao mesmo tempo A é a minha conclusão. A é a minha conclusão, tá? E minha premissa é se A, então A. Isso aqui é minha premissa, tá? Então A pode ser verdadeiro, A pode ser falso. E aqui é V, V. Tá? Então se A, então A é uma tautologia. Mas será que do fato de eu saber que se A, então A é uma tautologia, faz com que se A, então A implique A
Implica a verdade de A? Não, gente. Ó, perceba, nessa linha aqui, minha premissa é verdadeira e minha conclusão é falsa. Ou seja, esse argumento não é válido. E por que não é válido? No exercício passado, a gente tinha visto que não há também implica não há. Né? Então, o fato de uma proposição implicar ela mesma não quer dizer que ela é verdadeira. Ela sendo falsa, ela continua implicando ela mesma, tá? Então, isso aqui é inválido. Vamos lá. 2. Novamente, aqui uma linha, uma tabela, vou botar um pouco mais para baixo para poder escrever premissa e conclusão ali. É uma tabela também de só duas linhas, né? Essas são as minhas favoritas. Vamos lá. Então, vou botar aqui na ordem premissa. E aqui é conclusão, né? Qual é a conclusão? Não há. Não há. Beleza. Então aqui V é F, né? E aqui fica F, V. Certo? Deixa eu só escrever aqui, né? Isso aqui é minha conclusão. E essa aqui é minha premissa. Essa linha aqui, gente, a segunda linha da tabela, eu não preciso fazer. Por quê? O que eu estou procurando aqui? Uma linha da tabela em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Nessa última linha aqui, a conclusão é verdadeira. Então, não importa o que esteja aqui, não vai mudar nada, né? Porque não vai ser uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então, vou fazer só a primeira. Isso aqui, ó, há e não há, isso aqui é uma contradição, né? Faça uma tabela, vocês vão ver, uma contradição. Então, não preciso. Aqui, né, A é verdadeiro, porque é essa linha que a gente está fazendo. Verdadeiro implica falso, é falso. Então, essa premissa aqui, nessa linha em que a conclusão é falsa, a premissa também é falsa. Né? Então, essa linha aqui não invalida o argumento. A outra linha a gente já sabe que não invalida, então não vou nem fazer, certo? Mas se eu fizesse aqui, nessa linha a premissa seria verdadeira, tá? Por quê? Porque o antecedente aqui do condicional é falso, né? De modo que esse condicional seria verdadeiro, mas não precisa fazer. Aqui fica válido, certo? Então, vamos lá. Agora vamos para nossas tabelinhas um pouquinho maiores. Um pouquinho maiores. Então aqui eu tenho duas proposições atômicas, A e B, né? Então minha tabela vai ter 4 linhas. Então fica A, B, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E aqui. E a minha premissa é A ou B implica A. Certo? Isso aqui é uma tautologia, tá? E não A implica B. Certo? Então, minha premissa é isso aqui, minha conclusão é isso aqui. Então, aqui fica VV, FF, VF, VF. Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma tautologia? Olha só. O que é essa... Aliás, não é. Teria que ser... não há ou B implica A. Vamos ver. Eu estava achando que é, mas não é. Teria que ser não há. B implica A. Vamos fazer a tabela. V, né? Porque aqui eu estou indo nessa ordem, tá? F e V. E o A eu já tenho aqui, né? Então A fica V ou V da V, V ou V da V, F da F. Não é a tautologia, tá vendo? Agora, se fosse não A ou B implica A, né? Deixa eu ver. Esses dois aqui seriam verdadeiros, né? E aí daria verdadeiro. Então, a tautologia é não A ou B implica A. Não A implica não B. Né? Aqui, gente, uma maneira de a gente poder fazer um pouquinho mais simples, a gente pode pensar que isso daqui é a mesma coisa que B implica A. Né? Por quê? Pela contraposição, falei isso para vocês, se trocar o lado mudando a negação, né? Negando os dois lados, dá certo. Então, B implica A é bem fácil de fazer. B implica A é V, é isso? Porque é nessa ordem aqui, tá bom? F e V, correto? Então, vamos ver se tem alguma linha que as premissas são verdadeiras. Só tem uma, né? E a conclusão é falsa. Essa linha aqui, a premissa é verdadeira, mas a conclusão é verdadeira. Nessa linha, a premissa é verdadeira, mas a conclusão é verdadeira. Nessa aqui, a premissa é falsa, então não importa isso aqui. Verdadeira é verdadeira.
Então ele é válido. Né? Por que, que ele é válido? Porque não há uma linha em que as premissas são verdadeiras, no caso só tem uma aqui, né? E a conclusão é falsa. Deixa eu ver aqui quantas questões tem para. Provavelmente vou ter que dividir esse vídeo, né? É só para eu ver como é que eu vou dividir. Então, C, D, E, F, G, H, I. Nossa, é muita questão, hein? Vou fazer 3 vídeos, tá? Então, vou terminar essa C e a D. E para esse vídeo, depois eu faço mais 3. Vamos lá. 4. A 4 tem 3 proposições atômicas, né? Então é A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B e C, né? E agora as fórmulas que eu quero avaliar, que são A ou B, B ou C, né? Não A e B e C. Né? Então, estou procurando uma linha da tabela de verdade em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, aqui, como a conclusão aqui eu posso diminuir meu trabalho de 2 maneiras, tá? Deixa eu só escrever aqui que eu já falo para vocês. Eu posso começar pelo não há, né? E aí qualquer linha em que não há for falso, né? Eu já sei aqui ó, que essas 4 primeiras linhas aqui o não há é falso. Ó. Então se o não há, né? Aqui minhas premissas estão na ordem aqui, tá? Aqui é premissa 1, premissa 2, premissa 3 e conclusão. Se eu estou procurando uma linha em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, e uma das minhas premissas é não há, eu sei que nessas 4 linhas aqui o não há é falso. Né? Aqui vai dar falso, 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 V, 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 V. Então, essas linhas aqui eu nem preciso fazer. Tá? Porque elas não vão ser uma linha que vai invalidar meu argumento. Porque nessas linhas, pelo menos uma das premissas é falsa. Não sei das outras, mas não importa. Já tem uma que é falsa. Né? Então, a gente fica com essas 4. E aí a gente pode encurtar de novo o nosso trabalho fazendo a conclusão. Não, tipo aqui, ó. Nessa terceira linha aqui, ó, nessa última linha, B ou C é falso, né? E nessa linha aqui, nessas duas linhas, A ou B é falso, né? Então, também essas não serão linhas em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, não preciso fazê-las. B e C. Nessa linha aqui, ó, B e C é verdadeiro, né? B e C. Então, essa linha também eu não preciso fazer. Né? Porque eu estou procurando uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Só que nessa linha a conclusão é verdadeira, por que eu vou fazer ela? Então sobrou só essa linha aqui. Então nessa linha aqui, realmente B e C é falso. Agora bora ver aqui. A ou B é verdadeiro, B ou C é verdadeiro. Então olha, essa daqui é uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, logo ele é inválido. Então vamos tentar fazer assim, né? Que a gente não está aqui para estar perdendo muito tempo. Na prova eu não sei, tá? Não sei que depende de quanto vocês estão se sentindo dominando o assunto, tá? Se vocês estão se sentindo dominando o assunto, estão julgando que conseguem avaliar quais premissas que são boas concorrentes para fazer o que a gente precisa fazer na questão, aí vocês pulam, não vai ter problema, tá? Não vou tirar pontos se você pular, se eu entender, se você pular as linhas que não importam, tá? Mas se você for ficar na dúvida, aí você faz toda, né? Porque pelo menos é na prova, tem um motivo para você estar fazendo toda, que é você não querer perder ponto, né?
Então vamos lá. Essa terceira, essa número 5 aqui, ela também tem três proporções atômicas, A, B e C. Então vai ter 8 linhas, né? Eu vou usar a mesma tabela, né? Então, B e A implica C, né? C e A implica B, e a gente quer concluir que C e B implica A, certo? Então, como é que a gente pode cortar aqui? Olha só. Quando o A for falso, essa conclusão é verdadeira, né? Então, essas últimas linhas aqui, né? Porque um condicional com consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Então, nessas linhas aqui, essa fórmula aqui vai ser verdadeira, né? Então, elas não serão linhas em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, a gente não precisa delas, tá? Elas não vão servir para nossa trabalho. Já cortou pela metade a tabela, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, fazer a tabela só nessas 4 linhas aqui. Então, B e C. Aqui é verdadeiro, né? Desculpa, gente. Ó, tá vendo? Esse que é o cuidado que a gente tem que tomar. Na verdade, é o contrário, né? O A é o consequente aqui, né? Então, quando o A for verdadeiro, né? Você não tem como ter um VF aqui. Então, nessas 3 linhas aqui que a gente vai cortar, né? Aí, tá vendo? Tem que tomar esse cuidado de não se confundir. Tá, então já cortei essas primeiras 3 linhas. Então, vamos fazer o B e C aqui. O B e C aqui fica falso, né? B e C. Desculpa. C e B, né? É C e B mesmo? C e B. Então, aqui fica verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, falso. O que acontece aqui? Como o antecedente é falso nessas 3 linhas, aqui o condicional vai ser verdadeiro, né? Porque o condicional só é falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente falso. Mas nessas 3 linhas aqui, então, o antecedente C e B é falso, né? É falso aqui na sexta porque o C é falso, é falso na sétima porque o B é falso, e é falso na oitava porque ambos são falsos, né? Então, nessa linha aqui, realmente eu tenho um antecedente verdadeiro, C e D é verdadeiro, porque VV, e o A é falso, né? Que o A é falso. Então, aqui tem VF e o condicional é falso, tá? Então, essa linha aqui pode invalidar o argumento, desde que as premissas sejam verdadeiras, tá? Perceba que nessa linha aqui, o C, que é o consequente, é verdadeiro. Então, esse condicional é verdadeiro. Um condicional só é falso se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, né? Então, se o consequente é verdadeiro, o condicional é verdadeiro. E mesma coisa aqui. O consequente aqui é B, né? Se o consequente é verdadeiro, o condicional é verdadeiro. Então, aqui eu tenho uma linha em que V, F. Logo, o argumento é inválido, tá? Se você não está entendendo algum desses pontos que eu estou falando aqui da análise da tabela, pare para pensar um pouco, entendeu? Porque por mais que a tabela de verdade seja algo mecânico, né? Você percebe que você tem um entendimento da fórmula, tem um entendimento do que a fórmula quer dizer, te ajuda a fazer mais rápido, né? Imagina se eu estivesse fazendo essa tabela aqui gigante. Não precisa, né? É só a gente estar entendendo o assunto que a gente vai cortando. Vamos pro D. Para cada uma das 6 sentenças abaixo, determine se ela é uma tautologia, uma contradição ou uma sentença contingente, né? Usando uma tabela de verdade completa, né? Aqui, né, se fosse a prova e eu tivesse pedindo especificamente uma tabela de verdade completa, aí é melhor fazer completa, tá? Os outros, como não falou, né? Então eu fiz da melhor maneira para mim, né? Mas vamos lá.
A sentença 1 aqui a gente sabe que é uma contradição, né? B e não B. Como é que B pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Porque para essa conjunção ser verdadeira, tanto B tem que ser verdadeiro, quanto não B tem que ser verdadeiro. Só que não B só é verdadeiro se B for falso, né? Então B precisaria ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, que não rola na lógica clássica, né? Então aqui fica V, F, né? Aqui fica F, V, V com F dá F, V, F com V dá F, falso, falso, contradição. Essa aqui é uma contradição, é a contradição clássica, né? E já a segunda aqui, não B e B. A segunda aqui é uma tautologia, né? O que ela está dizendo? Ou D é falso ou D é verdadeiro, de fato, né? Na lógica clássica não tem uma terceira opção, por isso que o nome disso aí é terceiro excluído, né? O nome dessa forma. Que alguns reputam como lei da lógica, tá? Como Aristóteles. Na nossa lógica atual não é bem uma lei, né? Não tem leis da lógica, tem vários sistemas diferentes, né? Mas até no sistema que tem axiomas, esse aqui não é um axioma, mas é um teorema. Então aqui, ó, o dão D fica ao contrário do D. Então aqui eu tenho V ou F, V. F ou V, V. Né? Tautologia. Beleza? Vamos pro próximo. Agora a gente já começou com as tabelinhas um pouquinho maiores, né? Que é B. E aqui tem uma fórmula grandinha, né? Que é A e B. Ou B e A. A gente sabe que A e B e A são equivalências, tá? Então, essa fórmula aqui só vai ser verdadeira já que elas são equivalentes, já que elas são equivalentes, elas vão ter o mesmo valor de verdade, né? Então ela só vai ser verdadeira quando A e B for verdadeira. E A e B só é verdadeira na primeira linha da tabela. Então aqui, ó. VV, FF, VF, VF. A e B. V, F, F, F. B e A. É igual, né? V, F, F, F. E aqui a disjunção fica... Como é que chama uma fórmula que tenha pelo menos um V, pelo menos um F na tabela de verdade? Ela se chama contingência. Não é o nome da fórmula, tá? Ela é contingência. Contingente. Ela é uma propriedade da fórmula, vamos dizer assim. Vamos lá pro 4. 4 também só tem duas fórmulas atômicas, né? Que é A e B. Então aqui fica V, V, F, F, V, F, V, F. E a fórmula que a gente está é uma negação, né? Não é o caso de se A. Então, ó, o que está aqui dentro da negação, isso aqui é uma tautologia, tá? Porque, de fato, olha só o que ela está dizendo. Se A é verdadeiro, B implica A. Né? Ora, se A é verdadeiro, o consequente do B implicar é verdadeiro. E um condicional consequente verdadeiro é sempre verdadeiro. Então, de fato, se A é verdadeiro, B implica A. Né? Uma verdade é implicada materialmente por qualquer coisa. Então, como isso que está dentro da negação é uma tautologia, isso aqui vai dar uma contradição. Mas vamos fazer. B implica A. Né? Fica V, F, né? Porque perceba, estou fazendo aqui do B para o A, né? Ou V. Eu explico o negócio e escrevo errado, né? Tá. Fica assim. A implica isso daqui. Então aqui fica V, né? V com V dá V, F com F dá V, F com V dá V. Isso aqui é uma tautologia, mas o que a gente quer é a negação. A negação de uma tautologia é uma contradição. Contradição. Beleza.
Vamos lá para a quinta. A quinta ainda continua usando só A e B, então vou manter minha mesma tabela. Né? Uma fórmula grandinha. A, se somente se A implica B e não B. Aqui eu vou tomar alguns atalhos, tá, gente? A gente já provou, acabou de provar lá em cima, que isso aqui é uma contradição, né, gente? B e não B. Então já sei que isso aqui é sempre F. Não vou ficar fazendo, tá? A implica B e não B. Então aqui vai ser F, né? Porque A é verdadeiro e B e não B é falso. Aqui vai ser F. E aqui vai ser V, né? Porque A é falso. Né? Então A se somente se, isso aqui, né? V se somente se F, F. V se somente se F, F. F se somente se V, F. Certo? Pronto. Por que isso aqui é uma contradição? Ela está dizendo o seguinte. Que A é verdadeiro se somente se A implicar uma contradição. Mas algo verdadeiro não implica uma contradição. Certo? Se você está implicando uma contradição, a contradição é sempre falsa. Né? Então, se um antecedente da implicação da contradição for verdadeiro, o condicional vai ser falso, entendeu? Então, algo que implica uma contradição só pode ser falso. Então, quando eu falo A é verdadeiro, se somente se A é falso, não. Isso é uma contradição. Tá? Contradição. Beleza. Para a última, né? Aí eu vou parar esse vídeo, aí eu faço outro para vocês com as outras questões. Como é que fica aqui? A fórmula grandona, né? Então fica pá. A e B. A e B. Se somente se B, né? Implica que A implica B. Vamos lá. Vou começar aqui por esse final aqui, porque é o seguinte. Sempre que esse final for verdadeiro, eu sei que esse condicional aqui é verdadeiro. Eu não preciso nem fazer o antecedente, né? Então aqui, A implica B é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ah, se bem que o cara mandou fazer a tabela completa, né? Mas eu vou só mostrar para vocês, tá? Eu vou botar aqui, depois eu vou mostrar que dá certo. Então esse aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Eu só precisaria fazer essa segunda linha aqui, né? Mas, vamos lá. Então vamos fazer aqui. A e B fica V, F, F, F. B se somente se isso, aí fica V, né? B se somente se isso, V, F e V, né? Então V ou se V, então V dá V. Se V, então F dá F. Se F, então V dá V. Se V, então V dá V, né? Então é uma contingência. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco voltamos. Tchau.